Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à edição número 139 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024, sendo que hoje é quinta-feira, é dia 7 de março de 2024. Ontem já começou a Semana Europeia das equipas portuguesas, ainda presentes na Liga Europa. O Sporting empatou em casa com a Atalanta, 1-1, sobreviveu, nas palavras do seu treinador, Ruben Amorim, para poder ir disputar a eliminatória a Bérgamo daqui por uma semana. Hoje teremos a segunda parte e última parte desta Semana Europeia para as equipas portuguesas com a recepção do Benfica ao Rangers da Escócia. Vai ser mais daqui a bocado, 20 horas, Estádio da Luz. O jogo passa na SIC e passa na Sport TV 1 também. Portanto, vai ser aquilo que vamos ter para o serão. E não se esqueçam também que mais logo vamos ter então Futebol de Verdade Flash com o meu comentário de cerca de 15 minutos a esse Benfica Rangers. Vamos esperar que o jogo acabe. Assim que acabar, eu estarei aqui neste preciso local a fazer a edição de mais logo do Futebol de Verdade Flash acerca do Benfica Rangers. Quem já viu a edição de ontem do Futebol de Verdade Flash, que foi relativa ao Sporting Atalanta, pois muito bem, parabéns, muito obrigado. Quem ainda não viu só tem que ficar à espera do final desta edição de hoje do Futebol de Verdade para poder ver, porque ela vai ser reposta mais daqui a bocadinho, depois de passarmos pelos recadinhos que tenho para vocês hoje e pelos ataques rápidos, que é aquilo que vamos ter na edição de hoje do Futebol de Verdade. Ontem não houve Futebol de Verdade, precisamente porque o Sporting, a esta hora, às 6, já estava a jogar. Aliás, percebeu-se isso pela forma como as bancadas estavam razoavelmente despidas de público. Parece que os bilhetes eram caríssimos também e que isso terá levado muita gente a preferir ficar a ver pela TV, em vez de ir ver o jogo ao estádio. Mas ontem não tivemos Futebol de Verdade e amanhã, não se esqueçam, amanhã há live. Amanhã vamos ter live, 18 horas, aqui mesmo, no meu canal de YouTube. E atenção, porque a live da manhã é particularmente importante. Eu utilizei a semana passada, em que houve ali uma série de dias em que não houve Futebol de Verdade, e esta semana, em que também tenho estado a pensar muito sobre o tema, a ler tudo aquilo que posso sobre o tema, sobre as melhores estratégias para poder, as melhores práticas para poder chegar a vós, e tenho as minhas decisões mais ou menos encaminhadas sobre aquilo que vai ser a minha atividade, não só aqui no meu canal de YouTube, como também onde eu trabalho mesmo, onde é mesmo a minha forma de trabalho, que é no meu Substack, em tadeia.substack.com, que é onde eu desenvolvo a minha atividade de jornalista, independentemente dos grandes grupos de média. Portanto, já sabem, amanhã, 18 horas, aqui mesmo vai haver live e vamos conversar sobre isso mesmo, sobre o que é que vai acontecer ao Futebol de Verdade depois da pausa para as seleções em março, e o que é que vai acontecer também no meu Substack a partir dessa altura também, em tadeia.substack.com. Já sabem que podem fazer as subscrições, mas já vos falo sobre isso mais à frente. Ora, se quiserem ter a certeza de que não se esquecem amanhã, o que é que têm que fazer? É muito simples. É só inscreverem-se no canal. E o link para se inscreverem no canal fica aqui. Portanto, cheguem lá, é clicar em cima do botãozinho que diz inscreve-te aqui. E a partir daí estão inscritos, passam a fazer parte desta comunidade, a comunidade do Futebol de Verdade no YouTube. A partir daí, para terem a certeza de que o YouTube vos avisa, vos notifica, têm que clicar também em cima do sino. E clicando em cima do sino, ativam as notificações. O que é que isto quer dizer? Que amanhã, 18 horas, eu vou estar aqui para começar a live do Futebol de Verdade e o YouTube, pim, manda-vos uma... agora apareceu o discurso do Paulo Portas no outro dia, mas não era. Manda-vos uma notificação para poderem saber que o Futebol de Verdade está a começar. Portanto, é só isto, é muito simples. Depois, se quiserem ser membros premium do clube do canal, também podem fazê-lo, mas isso já são outros 500 e nem são para aqui chamados sequer. Portanto, meus amigos, amanhã, Futebol de Verdade live, com a revelação, ou melhor, com o debate acerca daquilo que me vai na cabeça neste momento para o Futebol de Verdade, e depois haverá uma semana para toda a gente se manifestar, porque estas alterações que eu tenho em mente vão começar, ou não, consoante aquela que for a vossa resposta, durante a pausa para os jogos das seleções, na segunda quinzena de março. Hoje à noite ainda vamos ter Futebol de Verdade
flash relativo ao Benfica Rangers. Vai ser ao final da noite, porque o jogo acaba por volta das 10, portanto eu prevejo que por volta das 11 já haja Futebol de Verdade Flash para os subscritores premium do meu Substack. E amanhã também não vai haver a edição gravada do Futebol de Verdade, portanto amanhã vamos ter apenas a live, mas no final da live fica disponível para quem ainda não viu a edição do Flash relativa ao Benfica Rangers. E vai ser, não vamos ter a emissão gravada do Futebol de Verdade amanhã por uma razão muito simples. É que eu não me tinha apercebido que o jogo do Futebol Clube do Porto é tão cedo. Vai ser às 18h45. Portanto, vamos ter live das 18 até às 18h40. Vamos lá, que eu depois ainda tenho que me preparar para ver o Portimonense Futebol Clube do Porto, que começa amanhã às 18h45. Por essa altura, ficará disponível para toda a gente a edição do Flash relativa ao Benfica Rangers, que até lá só quem vai poder ver são os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e os membros do meu clube do canal. Mas para já, vamos avançar com a edição de hoje, porque vamos ter já a seguir os ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia. E passemos então aos ataques rápidos para hoje, sendo que, como sempre, eles começam com o futebol que se jogou, não só ontem, como também anteontem, precisamente porque ontem não houve futebol de verdade. Ora, ontem tivemos então esse Sporting 1, Atalanta 1. O jogo vai ser comentado mais à frente, na reposição da edição de ontem à noite do Futebol de Verdade Flash, que foi relativa precisamente a esse jogo, mas deixem-me só dizer-vos que foi um jogo muito difícil para o Sporting, em que esteve em causa, sobretudo, a estratégia da equipa da Atalanta, que é uma equipa que marca homem a todo o campo. Já se sabia isso, aliás, eu tinha escrito sobre isso ontem, no último passe de ontem de manhã, e fica aqui o link para quem quiser ler o último passe de ontem. Também ainda está, naturalmente, disponível para quem quiser dar lá um salto, embora depois do jogo ter acontecido já tenha, enfim, algumas horas em cima, e, portanto, pode-lhe acontecer aquilo que muitas vezes acontece aos textos, que é, aconteceu a realidade, não é uma coisa chata. Às vezes a gente escreve uma coisa e depois acontece a realidade, que vai noutro sentido. Por acaso nem foi. Mas, de qualquer modo, quem quiser dar um salto ao texto de ontem ainda pode lê-lo, porque ele está lá, naturalmente, e era uma antevisão precisamente do jogo nesse aspecto mais estratégico e daquilo que este jogo significava para a equipa do Sporting. Ora, no seguimento do jogo, houve, e pareceu-me, enfim, em relação ao jogo, já sabem, o comentário vai ser feito a seguir, mas no seguimento do jogo houve as declarações de Ruben Amorim, que me pareceram particularmente interessantes, sobretudo em dois aspectos. O primeiro, quando ele falou precisamente nessa questão das marcações homem a homem, serem cada vez mais estarem a ganhar relevância no futebol mundial, e a Atalanta do Gasperini é uma referência nessa forma de jogar, porque faz homem a homem todo o campo. Ruben Amorim disse uma coisa que eu também já tinha escrito aqui há um par de anos, quando o Jorge Jesus tentou começar a jogar mais ou menos assim no futebol em Portugal, sendo que o Jesus fazia no Benfica aquilo que muitas equipas neste momento fazem, e acho que o Sporting também o faz em alguns jogos, e ontem fez-o também em algumas circunstâncias, que é ter as tais referências individuais de marcação, mas apenas num momento de pressão. Isto é, quando a equipa vai pegar o adversário da frente e vai fazer essa pressão, acaba por ir pegar cada um ao seu e pega em referências individuais, mas depois, a partir daí, defende com referências zonais, porque é isso que, enfim, eu costumo dizer que a marcação homem a homem é um insulto à inteligência. Mas é um sistema muito complicado para enfrentar, sobretudo quando não há aquilo que não houve, no caso do Sporting de ontem, que é frescura física. E é aí que eu quero chegar, porque eu acho que muita gente está a olhar para aquilo que se passou ontem e as enormes dificuldades que o Sporting teve contra a Atalanta ontem, na perspectiva de, e tal, se o Sporting em casa não conseguiu, fora vai ser ainda mais difícil. Ora, aquilo que nos disse, e isto estava muito também explicado no tal texto de ontem, aquilo que nos disse a fase de grupos desta mesma Liga Europa, é que o fator casa, neste aspecto, não é assim tão relevante. É verdade também, e é preciso termos isso em mente, que o Sporting, na fase de grupos, para quem não se lembra, na primeira parte do jogo de Alvalade, levou um chocolate de tamanho que aquilo nem sabiam para que lado é que estavam virados. Na segunda parte, equilibraram-se, estiveram por cima, conseguiram reduzir ainda, perderam 2-1, e depois, no jogo em Bérgamo, o Sporting foi melhor do que a Atalanta, empatou, devia ter ganho, teve uma fração do azar que a Atalanta teve ontem, meteu bolas nos postos, houve uma do Pedro Gonçalves, que inclusive é a
acertou nos dois postos, acertou no posto esquerdo, foi acertar no posto direito e veio para fora. Mas, de qualquer maneira, também é preciso ter em conta que nessa altura a Atalanta só precisava de empatar, não precisava de ganhar e, portanto, também não forçou no ponto de vista físico. Mas aquilo que o jogo de ontem me diz é que, se calhar, mais importante do que o fator casa ou o fator de se jogar fora é a frescura física com que se enfrentam estes jogos, sobretudo jogos contra equipas tão físicas e tão exigentes no plano físico como é esta Atalanta. E o Sporting ontem não foi, de facto, uma equipa fresca. E o Ruben Amorim, de facto, falou até, se calhar, no meu ponto de vista, demasiado sobre esse tema e, inclusive, esticou-se um bocadinho falando nisso, falando na questão dos 3 dias de recuperação ou dos 4 dias de recuperação. E isso, para mim, é o aspecto fundamental a retirar do jogo de ontem. Porquê? Porque contraria aquilo que é a ciência instalada. Eu há anos que ouço falar nas 72 horas de recuperação como sendo o necessário para o corpo estar outra vez a ponto de desenvolver uma performance de alto rendimento. Ora, aquilo que o Ruben Amorim disse ontem, e curiosamente o Pep Guardiola disse a mesma coisa também no seguimento do jogo do Manchester City contra o Copenhagen ontem, foi que o Guardiola, por exemplo, não jogou o Phil Foden, não jogou o Kevin De Bruyne, não jogou o Bernardo Silva. É verdade que o City era muito superior ao Copenhagen, mas pouparam uma série de jogadores e o Guardiola veio dizer que eles estavam absolutamente exaustos. Porquê? Porque tinham tido jogo no domingo. E, portanto, foi de domingo para quarta-feira. Segunda, terça, quarta. 3 dias, 72 horas. Ora, e queixava-se o Guardiola que gostaria de ter podido antecipar o jogo da Premier League de domingo para sábado, para ter mais 24 horas de recuperação. E, curiosamente, eu também hoje, no último passo de hoje, que foi basicamente sobre as opções do Sr. Schmidt, e vou falar disso mais daqui a bocadinho, também escrevi sobre isso, mas curiosamente fui ver os jogos em que o Sporting teve mais dificuldades neste ciclo, foram precisamente os jogos em que teve só as tais 72 horas de recuperação. Quando teve os 4 dias, as 96 horas, que o Guardiola também queria, a equipa acabou por reagir melhor e acabou por deixar sinal de outro tipo de capacidade. Mas isso é conversa, se calhar, para outras ocasiões, não para aqui, para os ataques rápidos. Este ataque já está tão longo que já está a transformar em ataque organizado e, portanto, vamos lá, mas é seguir em frente. É um aspecto que me parece digno de interesse e digno de ser falado, discutido, estudado, porque cada vez mais é neste tipo de detalhes que se joga, mais até do que no jogar em casa ou jogar fora. Os jogadores de alto rendimento estão-se positivamente nas tintas, se têm gente a gritar por eles ou a gritar contra eles. Enfim, isso cada vez mais acaba por ser mitigado. Muito bem, futebol de ontem e de anteontem já temos 4 equipas presentes nos quartos de final da Liga dos Campeões: Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Manchester City e Real Madrid. Portanto, estamos a ver, vão ser uns quartos de final de arromba. Porquê? Porque vamos ter as grandes equipas presentes nestes quartos de final. O Bayern seria a equipa que estava mais em dúvida, as outras, em princípio, já se esperava que pudessem seguir em frente, mas com um bis do Harry Kane, o Bayern ganhou em casa por 3-0 ao Lazio, acabou por seguir na competição. Nota para o primeiro golo, que foi marcado a completar um remate de pé direito do Rafael Guerreiro. Aliás, foi um dia interessante para os potenciais laterais esquerdos da seleção, porque Nuno Mendes também voltou a ser titular do PSG no jogo em San Sebastián contra a Real Sociedade. Portanto, boas notícias para Roberto Martínez, que vai para a semana dar a sua lista para os jogos de março, os jogos particulares da Seleção Nacional em março. Mas estava no Bayern, 3-0 ao Lazio, Bayern apurado, um oásis naquilo que tem sido uma época particularmente negativa para esta equipa do Bayern. No Paris Saint-Germain serviu-se de um Mbappé outra vez estelar, para ganhar por 2-1 em San Sebastián à Real Sociedade. Segue em frente também com toda a naturalidade. E já ontem, uma segunda equipa do Manchester City ganhou por 3-1 ao FC Copenhaga. Seguiu também em frente com 2 vitórias. E, para já, o City e o PSG são as únicas equipas que ganharam os 2 jogos destes oitavos de final. Vamos a ver, ainda há mais 4 partidas para a semana que vem, para ver o que é que vai acontecer. City a seguiu em frente, nota para a lesão. Foi impressionante, as imagens são impressionantes para quem as for ver. A lesão na mão de Mateus Nunes, ficou com um dedo completamente virado ao contrário. É uma coisa que, enfim, quem é impressionável, não aconselho que vão ver as imagens, porque elas são um bocadinho arrepiantes. E, por fim, quem acabou por ter mais dificuldades foi mesmo o Real Madrid.
O Real Madrid ganhou em Leipzig por 2-1 na primeira mão, graças a uma exibição absolutamente fantástica do seu guarda-redes, Lunin, e ontem não foi além do empate em casa contra o Leipzig, 1-1, num jogo em que Carlo Ancelotti mudou o sistema da equipa, pôs a equipa a jogar em 4-3-3, com um falso 9. Foi quase um 4-4-2 com avançados abertos nas alas, sendo que um dos avançados era o Fede Valverde. Portanto, já estamos a ver que foi uma equipa com falta de referências ofensivas. A resposta que o Ancelotti teve para o mau momento em termos de golos do Rodrigo foi sacá-lo da equipa, e o Real Madrid apareceu com o Toni Kroos a jogar como médio centro, depois o Tchouaméni e o Camavinga como médios interiores, os médios interiores de grande labor defensivo, Fede Valverde de um lado, o Vini Júnior do outro como jogadores mais ofensivos, e o Jude Bellingham a jogar como falso 9. Acabou o Real Madrid por conseguir empatar, marcou primeiro numa jogada entre o Bellingham e o Vini Júnior, mas acabou por ceder o empate e podia mesmo ter sido forçado a prolongamento. No final, o Ancelotti reconheceu que tinha borrado a pintura, que, enfim, aquela não é a maneira para o Real Madrid jogar, e não é. Aliás, ele podia ter perguntado antes, que toda a gente lhe teria dito isso. Não me pareceu que tenha sido a melhor opção. Mas, para já, lá está. Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain e Bayern já estão nos quartos de final da Liga dos Campeões. Há mais 4 clubes à espera de se apurarem na semana que vem, e um deles será o Futebol Clube do Porto, que vai até Londres defender a vantagem de um golo contra o Arsenal. Mas sobre isso falaremos naturalmente para a semana. Ora, hoje vão continuar as eliminatórias da Liga Europa e vamos ter também Liga Conferência. A Liga Conferência, menos interesse. Ainda assim, há um interessantíssimo Ajax-Aston Villa, que já está a decorrer, aliás, neste momento, e um igualmente interessante, União São Giloase-Fenerbahçe, parecem-me ser das melhores equipas que lá estão, mas a atenção vai estar nas eliminatórias da Liga Europa. Porquê? Porque, bom, enfim, não se esperam grandes dificuldades para os 2 grandes favoritos à competição, que são o Leverkusen e o Liverpool. O Leverkusen vai jogar a Baku com o Karabakh, onde o Sporting Clube Braga ganhou, mas não com vantagem suficiente para se apurar. Não se espera que seja ali que o Leverkusen ceda a primeira derrota desta época. Ainda não perdeu a equipa do Xabi Alonso. O Liverpool vai jogar a Praga com o Sparta também. Não se espera que venha a baquear, até porque vai aparecer, ao que parece, na máxima força, a equipa do Jürgen Klopp. Ora, o interesse maior estará então nas eliminatórias entre a Roma e o Brighton. Porquê? É o regresso de De Zerbi à Itália. Isto está a ser romanceado no futebol italiano de uma maneira absurda. Porquê? Porque De Zerbi saiu de Itália, ainda, enfim, já como uma grande promessa na área do treino, mas ainda sem ter conseguido liderar um grande clube. Ele lá só tinha trabalhado, o máximo que tinha feito era liderar a Sassuolo. Esteve no Shakhtar, está agora no Brighton. No Brighton está a fazer um excelente trabalho. Vai defrontar a Roma, onde o Daniele De Rossi, portanto é De Rossi contra De Zerbi, um duelo de treinadores italianos, mas onde o Daniele De Rossi parece ter devolvido à equipa a vontade de sorrir e de jogar futebol ofensivo que ela não estava a conseguir praticar com José Mourinho. Portanto, vai ser com certeza uma eliminatória muito interessante esta entre a Roma e o Brighton. Além disso, há ainda um interessante Olympique Marselha-Villarreal, que é o regresso também de Marcelino Garcia Toral, o treinador espanhol que já liderou a equipa do OEMA, de onde saiu ameaçado pelos ultras que queriam vê-lo pelas costas. Ele foi embora, está neste momento à frente do Villarreal e vai voltar ao Velodrome agora para liderar a equipa do Villarreal no confronto contra o Olympique de Marselha pela presença nos quartos de final da competição. Além disso, há também, e é portanto, não esquecer, esse jogo entre o Benfica e o Rangers, da Escócia. É um jogo muito importante para o Benfica. E é um jogo muito importante porquê? Porque, por um lado, enfim, pode ditar ou não a possibilidade do Benfica se manter nesta frente. O Benfica, neste momento, tem 3 frentes. Tem a Liga Europa, onde está tudo a zeros, não é? Portanto, está nos oitavos de final, tem que jogar com o Rangers, um dos dois passa para os quartos. Portanto, é quem for melhor em 2 jogos.
tem a Taça de Portugal, onde perdeu a primeira mão contra o Sporting, 2-1, mas está perfeitamente dentro da competição, basta-lhe ganhar o jogo em casa, para pelo menos forçar um prolongamento, portanto, está perfeitamente dentro da prova ainda, e tem a Liga, que será, não vamos iludi-lo, o maior objetivo do Benfica para esta época é ser bicampeão, é renovar o título de campeão da época passada, não só porque, enfim, é o título mais importante, mas também porque é a única maneira de garantir desde já a presença na Liga dos Campeões da próxima época. Porque Portugal na próxima época só vai ter um apurado direto para a Champions. O segundo vai ter que jogar as pré-eliminatórias. Ora, muito bem. Roger Schmidt, ontem, chamou-me a atenção uma coisa que ele disse na conferência de imprensa de antecipação deste jogo contra o Rangers. Mas eu não disse ainda, falta-me isto. Não é só por isso que é importante o jogo, é importante também porque pode permitir à equipa do Benfica recuperar moral depois da chacina que foram os 5-0 do Dragão e que foram as duas derrotas consecutivas contra o Sporting e contra o Futebol Clube do Porto. Perdeu por 2-1 em Alvalade, mas num jogo em que teve muitas dificuldades. Eu estava aqui à procura agora de uma nota que me fazia falta, mas parece que não a tenho comigo, portanto vou ter que deixar para outra altura. E, além disso, ainda foi... portanto, perdeu em Alvalade com o Sporting e foi goleado no Dragão pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, difícil a vida para esta equipa do Benfica. Vai ter contra o Rangers de dar nota de uma melhoria na partida de hoje. Porque isso pode permitir-lhe recuperar para aquilo que é o seu principal objetivo, que é o campeonato. Mas muito bem. O que é que me chamou a atenção na conferência de imprensa de Schmidt ontem? Foi o facto de ele ter dito que normalmente a equipa do Benfica não permitia tanta chegada à área, não tinha que defender tão atrás como defende neste momento. E hoje de manhã, no último passo, e podem ler o texto aqui, quem quiser dar lá um salto, fui dar comigo a ver se isso era mesmo verdade. E era. Toda a gente já percebeu que o Benfica este ano já sofreu tantos golos em 41 jogos, que foram 40 golos, portanto o Benfica está com uma média de quase de um golo por jogo, tem 41 jogos feitos, 40 golos sofridos, como sofreu em toda a época passada. O Benfica, na época passada, em 55 jogos de competição, sofreu os mesmos 40 golos. Se sofrer um golo hoje contra o Rangers, já supera o total da época passada e estamos ainda no início de março, ainda com 2 meses de competição pela frente. Agora, aquilo que o Schmidt dizia, e de facto ele tem razão, era que a equipa... E atenção, isto está a acontecer numa altura em que o Benfica até está mais bem servido de guarda-redes do que estava na época passada. Acho que é mais ou menos consensual que Trubin foi uma adição muito importante à equipa do Benfica e à conta dele já o Benfica evitou uma série de golos e já nem falo só dos penaltis, falo mesmo de uma série de atuações muito positivas do guarda-redes ucraniano. Mas aquilo que dizia Schmidt então era que normalmente os adversários não chegavam com tanta frequência à área. E no jogo com o Dragão, no jogo do Dragão com o Porto, o Benfica teve que defender muitos cruzamentos, enfim, portanto isto é uma chatice. O que é que mudou? Bom, fui olhar para outra coisa, que é, e a Goalpoint tem estes dados, que é o total de ações na área que os adversários conseguem ter na área do Benfica. Ou seja, quantas vezes é que o adversário tem a bola jogável dentro da área do Benfica por jogo. Ora, na época passada, só houve 2 jogos em que o Benfica concedeu aos adversários mais de 25 ações na área. Foi o jogo em Paris contra o PSG, 32, e o jogo em Alvalade contra o Sporting, 26. Empatou ambos. 1-1 em Paris, 2-2 em Alvalade com o Sporting. Foram as duas situações em que o Benfica cedeu aos adversários mais de 25 ações na sua própria grande área, na área da sua baliza. Ora, este ano, em menos jogos, e aqui estamos a falar em 2 jogos em 55. Isto significa que são menos de 4%. É 3, qualquer coisa por cento. Este ano, em 41 jogos, o Benfica já permitiu 8 vezes que os adversários superassem as 25 ações na sua grande área. Estamos aqui a falar do jogo em casa com o Salzburgo, 29 ações, do jogo no Dragão com o Porto, 29 ações, do jogo em Toulouse, 30 ações, do jogo em Braga, 36 ações, do jogo em casa com a Real Sociedade, 38, do jogo em Alvalade com o Sporting, 42, do jogo em San Sebastián com a Real Sociedade, 43, e do jogo em Milão com o Inter, 46. Portanto, estamos a falar de
Grosso modo, cerca de 20% dos jogos, o Benfica permite que os adversários tenham mais de 25 ações dentro da sua grande área. Ora, a que é que isto nos conduz? A mim conduz-me a achar que o grande problema do Benfica, neste momento, é a incapacidade que tem para defender à frente, e o ano passado não tinha esse problema. O ano passado defendia melhor à frente. Ora, como o sistema é o mesmo, como em princípio a estratégia Schmidt não a muda muito. Como, em princípio, a ideia de jogo também não variou, a única coisa que mudou são os jogadores. E isto pode levar-nos a pensar uma coisa muito simples, que é, o que faz falta ao Benfica neste momento é ter na linha da frente gente capaz de defender, porque deixou de ter. Porque o Benfica, na linha da frente, no ano passado tinha Gonçalo Ramos, Orsnes, Rafa e Neres. Ou João Mário. Aliás, acabou a época, e eu até achei que isso era demasiado defensivo, com João Mário, Rafa, Orsnes e Gonçalo Ramos, sobretudo a partir do momento em que perdeu o Enzo Fernandes e passou a ter um meio-campo um bocadinho mais permeável, com o Chiquinho. O Benfica passou e também substituiu o Florentino pelo João Neves, a partir do meio da época, e o Benfica passou a precisar de defender mais na frente e passou a integrar, então, João Mário e Orsnes com Rafa e Gonçalo Ramos. Ora, este ano, aquilo que tem acontecido é que o Benfica tem acumulado na frente unidades que não defendem assim tão bem. E se calhar, e é um bocadinho essa a expectativa que eu tenho para o jogo mais logo, é de ver se o Benfica muda um bocado isso e passa a ter na frente mais gente com condição de poder defender a partir de zonas mais avançadas do campo, nomeadamente integrando ali outra vez o Orsnes. O grande problema aqui é que se o Benfica integra, se joga com um ponta de lança e o ponta de lança faz falta para o Rafa poder meter o seu jogo de acelerações com uma referência frontal que lhe permita ter o jogo de frente. Portanto, já estamos aqui a contar duas posições, o ponta de lança e o Rafa. Se mete o Orsnes também, sobra um lugar no quarteto da frente. Se no meio campo mete o Florentino com o João Neves, também fica ocupado. Quer dizer que sobra um lugar no 11 para dividir entre Di Maria, Neres, João Mário, Coxo e quem mais aparecer para jogar do meio campo para a frente. Fica complicado fazer as escolhas, mas se calhar é uma escolha que Schmidt vai ter de fazer. Portanto, toda a gente à espera para ver, e daqui a bocadinho, mais uma meia hora, e vamos saber qual vai ser o 11 do Benfica para o jogo de hoje, mas estou, confesso, muito curioso para perceber o que é que vai acontecer ali. Muito bem. Não se esqueçam, então, que amanhã vamos ter live aqui do Futebol de Verdade. Vamos ter live com a discussão daquilo que vai acontecer no Futebol de Verdade a partir da interrupção das competições para os jogos particulares de preparação das seleções nacionais. Ainda, antes de me ir embora hoje, ainda vos vou deixar com a reposição do Futebol de Verdade Flash que enviei ontem aos subscritores premium do meu Substack, acerca do Sporting Atalanta. O comentário de cerca de 15 minutos ao jogo foi enviado ontem para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Quem não é subscritor premium espera 24 horas para ver, e vou dizer-vos que, na minha ideia, e já estou a antecipar isto relativamente àquilo que vai ser a live da amanhã, na minha ideia é alargar este prazo para 48 horas. É essa a minha ideia neste momento. Convençam-me do contrário amanhã, se quiserem. Fico aqui à vossa espera para podermos discutir isso, mas se quiserem ter a certeza que vêm, não esperam nem 24 nem 48 horas, é muito simples, é só fazerem uma subscrição premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, custa-vos 5 euros por mês e têm acesso a muitas outras coisas. Não é só aos vídeos do Futebol de Verdade Flash, quando acabam os jogos relevantes para a conquista de títulos. O link para poderem fazer a subscrição fica aqui. Deem lá um salto, percebam bem o que é que está em causa e, se não puderem fazer a subscrição premium, façam pelo menos a subscrição gratuita, que pelo menos me garante que o conteúdo gratuito vos chega ao vosso e-mail, sem depender dos sempre caprichosos algoritmos das redes sociais. Muito bem, antes de me ir embora, já sabem, fica aqui então o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Atalanta e amanhã, 18 horas, à live. Apareçam, deixem aí as notificações a funcionar para não se esquecerem. Até lá. Futebol de Verdade com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 1, Atalanta 1. O Sporting voltou a ter enormes dificuldades face ao jogo marcado por encaixes, duelos e marcações individuais que é imposto pela Atalanta. E, na verdade, só conseguiu dividir a partida nos primeiros 20, 25 minutos, enquanto foi tendo frescura física e mental para manter a concentração no início de organização ofensiva. Quando isso lhe começou a faltar, impôs-se a capacidade de pressão dos italianos, a quem os ferros tiraram um resultado mais favorável e a possibilidade de encararem a segunda mão já em vantagem. O jogo só teve 2 golos. Um de Paulinho, numa bela jogada coletiva do Sporting. Outro de Scamacca, a aproveitar uma perda de bola de Quaresma junto à sua área. Mas houve ainda 4 bolas nos postos. Uma para os Leões, por Coates, e 3 para os italianos, através de Olmo, Scamacca e Lookman. Por aqui se percebe que quem esteve mais perto de ganhar foi mesmo a Atalanta, que limitou os Leões a um total de apenas 5 remates em 90 minutos. E nem o facto de terem sido poupados de início os jogadores como Yulman ou Gyökeres e de não ter havido Pedro Gonçalves serve de justificação que os dois primeiros entraram para a segunda parte e as dificuldades nessa altura continuaram. A jogada do golo do Sporting mostra bem como é possível iludir a pressão individual que esta equipa da Atalanta faz a todo o campo. Com a bola atrás, em Mateus Reis, Trincão baixou até meio do seu meio-campo, convidando Paulinho a abrir na esquerda. Reis descobriu Trincão com um belo passe interior e este teve espaço para conduzir e, por uma vez, encarar o jogo de frente e lançar Paulinho para um remate cruzado que Musso não pôde deter. Estavam decorridos apenas 17 minutos e até aí o Sporting não só se tinha mostrado seguro a sair, como tinha sido uma jogada de Edwards à linha de fundo a gerar um momento de maior frisson no estádio. À medida que foram acumulando minutos, contudo, os Leões foram perdendo discernimento para encontrar o espaço com movimento sem bola ou para se virarem face à pressão e o jogo virou. O minuto que marca a mudança é o 24, quando o ala Olmo foi até à área e depois de superar Mateus Reis, chutou ao poste. No reatamento, Israel bateu a bola longa, mas Ien ganhou no ar e Scamacca aproveitou o alongar das linhas leoninas para novo remate no mesmo poste. O Sporting tremeu, como os postes, e não voltou a encontrar-se até ao intervalo. Israel ainda salvou o empate por 2 vezes. A primeira com uma saída aos pés de Ederson, depois de ter comprometido com um passe em cima de Quandredi, que o brasileiro ganhou na raça, aos 27 minutos. E a segunda no remate de ressaca de Derrone, que defendeu para canto, aos 30. Adivinhava-se o golo, que chegou numa desatenção coletiva. O passe interior de Quaresma ficou curto, Israel ainda o tocou de carrinho, mas a bola foi recuperada por Miranchuk e chegou a Scamacca, que fez o empate. O guardião uruguaio ainda fez mais uma excelente defesa aos 42 minutos a desviar para canto um cabeceamento de Scamacca, pelo que se impunham alterações na equipa e na forma de jogar do Sporting. Com Yulman, Gyökeres e Santos em campo para a segunda parte, os Leões tentaram subir o bloco e ganhar espaço para o seu meio-campo poder lançar o ataque, mas também só o conseguiram nos primeiros minutos. Foi nesse período que Jenny Katam perdeu uma boa hipótese em contra-ataque, mas a resposta voltou a ser uma bola no poste, desta vez de Lookman, após grande trabalho individual em cima de Quaresma, que levou Amorim a mudar o lado dos centrais exteriores. Coates ainda acertou no ferro da baliza italiana, num cabeceamento após cruzamento de Trincão, mas foi Kolasinac, também de cabeça, quem perdeu a última ocasião do jogo. Acabou tudo num empate em que o Sporting conseguiu aquilo a que no final Amorim disse que se tinha proposto. Sobreviveu. Passemos então à fotografia tática deste Sporting Atalanta, um jogo que foi marcado por muitas alterações de parte a parte. Só para que vejam, em relação aos jogos do último fim de semana, a vitória do Sporting contra o Farense por 3-2 e a derrota da Atalanta contra o Bolonha por 2-1, Ruben Amorim mudou 7 jogadores em 11 e Gianpiero Gasperini mudou 6 em 11 também. Portanto, foram duas equipas muito alteradas relativamente a esse último fim de semana, as que entraram hoje em campo em Alvalade. Ora, no Sporting, só se mantiveram como titulares o guarda-redes Israel, o central Diomande, o ala esquerdo Mateus Reis, que no último fim de semana tinha sido central esquerdo, e o atacante Marcos Edwards. De resto, só alterações. Santos Justo saiu para a entrada de Coates, Nuno Santos para a entrada de Quaresma, Daniel Bragança para a entrada de Morita, Yulman para a entrada de Quandredi, que se estreou como titular na equipa do Sporting, Esgaio para ceder a vez a Jenny Katama, o Gyökeres para entrar Paulinho e Pedro Gonçalves para ceder a posição a Francisco Trincão. O Sporting entrou no seu 3-4-3 do costume, com um enfoque natural em jogadores capazes de carregar a bola, porque é assim, essa é uma das formas de superar
a tal estratégia de marcações individuais a todo o campo que esta equipa da Atalanta fez. Havia Jani Catama, havia Edwards, o próprio Quandredi é um jogador forte nesse aspecto, Mateus Reis, Diomande, são jogadores com condições para levar a bola nos pés e dessa forma puxar as marcações e libertar alguém que possa ficar livre na sequência dessas necessidades de compensação. Ora, Israel foi o guarda-redes, os três de trás, Quaresma começou a jogar como central direito, Diomande como central esquerdo e notou-se a falta de um pé esquerdo para início de construção na equipa do Sporting por ali, mas não havia, haveria no máximo Mateus Reis, que estava a jogar como ala, e a Coates foi o central do meio. Depois, Jenny Catamo, o ala direito, Mateus Reis, o ala esquerdo, dupla de médios formada por Morita, hoje a jogar sobre o lado direito para auxiliar Catamo na cobertura ao Lukman, um jogador muito perigoso, e a Quandredi a formar a tal dupla de médios com o japonês. Mais à frente, Edwards partia da direita, Trincão da esquerda e Paulinho era o ponta de lança. Quanto à Atalanta, foram 6 as alterações relativamente ao 11 que tinha jogado no fim de semana contra o Bolonha. Mantiveram-se Jim City, Kolasinac, De Roon, Ruggeri e Lukman. Assim sendo, o guarda-redes Carnesecchi cedeu a vez a Musso. Scalvini saiu da equipa para entrar Ien, com a derivação de Jim City de central do meio para central direito. Zappacosta não foi ala direito, quem jogou foi Olm. Pasalic saiu da zona do meio campo para a entrada de Ederson. Koop Meiners cedeu a vez a Miranchuk e de Ketelera cedeu a posição no ataque a Scamacca. A Atalanta entrou também num 3-4-3 com Musso na baliza, depois tripla de centrais formada por Jim City sobre a direita, Ian no meio e Kolasinac sobre a esquerda. Olm era o ala direito, Ruggeri o ala esquerda e a dupla de médios formada por De Roon e Ederson. Mais à frente, Miranchuk fazia de atacante pela direita, sempre a baixar para formar tripla de médios contra Rooney e Ederson, para aparecer muito entre linhas, um bocadinho na sequência daquilo que faz, por exemplo, no Sporting, Pedro Gonçalves, que não estava hoje em campo. Lukman era o atacante pela esquerda, ele a jogar muito mais aberto e muito mais em busca da profundidade, e Scamacca, o avançado centro. Ora, aquilo que se impõe dizer em termos táticos desta equipa da Atalanta é que depois é uma equipa que marca homem a homem a todo o campo. Isto é, os três da frente, Miranchuk, Scamacca e Lukman, encostavam nos três de trás do Sporting. De Roon e Ederson, os dois médios, encostavam nos dois médios do Sporting. Olmo e Ruggeri, os dois alas, encostavam nos alas do Sporting e não tinha nenhum receio a equipa da Atalanta de fazer 3-3 atrás, Jim City, Ian e Kolasinac contra Trincão, Paulinho e Edwards. E foi precisamente na sequência de um desses lances, com movimentação fora da zona da bola, com movimentação sem bola, que o Sporting conseguiu iludir este sistema de marcações individuais, soltando Trincão nas entrelinhas e depois abrindo Paulinho na esquerda, dessa forma baralhando o jogo de marcações da equipa italiana para o golo dos Leões. Alterações. Ao intervalo, as duas equipas mexeram. No caso da Atalanta, Gasperini trocou Ian por Scalvini, porque Ian já tinha cartão amarelo. E vinha aí Gyökeres, portanto seria um problema mantê-lo em campo. Poderia dar-se o caso de haver ali uma expulsão, sendo que foi Jim City quem foi jogar para o corredor central, jogando Scalvini, como é habitual, como central direito. No Sporting, 3 alterações ao intervalo. Edwards saiu para entrar Gyökeres, passando Paulinho para atacante pela direita. Diomande saiu para entrar Jeremiah St-Juste e St-Juste foi jogar onde estava Diomande, como central esquerdo, e Quandredi deu a sua posição ao meio-campo a Yulman, estando o Sporting durante esses minutos, os primeiros 39 minutos desta segunda parte, a jogar com a sua dupla de médios habitualmente titular, Yulman ao lado de Morita. Depois, ao minuto 68, Paulinho cedeu a posição no ataque para a entrada de Ricardo Gaio. O Gaio foi para a ala direita e Jani Catamo avançou para a zona da frente porque estava a sentir, e bem, Ruben Amorim, que lhe estava a faltar 1 para 1 na frente. Com Paulinho e Gyökeres havia alguma falta de capacidade para os jogadores do ataque pegarem na bola e encararem os adversários em 1 para 1. E não havia também muito serviço a Gyökeres. Ao minuto 81, aliás, antes disso, ao minuto 72, assim é que é, mexeu Gasperini, Lukman e Miranchuk, os dois atacantes exteriores, saíram para as entradas de Ketelara, que foi jogar do lado esquerdo, e de Koop Meiners, que foi jogar sobre o lado direito, fazendo exatamente aquilo que fazia Miranchuk, aproximando-se dos médios para criar ali uma situação de superioridade nas entrelinhas. Depois, então, sim, ao minuto 81, Scamacca, o ponta de lança, saiu para a entrada de El Bilal Touré, foi jogar também como ponta de lança, e por fim, ao minuto 84, no Sport
Sporting saiu Morita, já com 84 minutos de jogo, a precisar também naturalmente de parar, para a entrada de Daniel Bragança, tentativa de ter mais bola por parte do Sporting, e a 1 minuto do fim, na Atalanta, saiu Olmo para entrar Zappacosta, ala direito por ala direito, sem alterações táticas. Não foi um jogo fácil para se escolher um herói, pelo menos se o olharmos para ele na perspectiva da equipa do Sporting. Houve algumas boas exibições, pelo menos a nível parcial. Morita fez uma partida boa no início do jogo, a conseguir muitas vezes iludir as zonas de pressão. Trincão foi fundamental na forma como baixava para pegar na bola e a conduzir para zonas em que a equipa do Sporting pudesse vir a ser mais perigosa. Israel fez um par de boas defesas, mas sempre com muitos problemas, por exemplo, a controlar a profundidade. Eles acabaram por se refletir na forma como não conseguiu chegar em boas condições ao passe, que é verdade era demasiado curto, de Quaresma no lance que originou o golo da Atalanta, mas parece-me ainda assim que o melhor jogador do Sporting foi Coates. Foi ele quem mais vezes conseguiu ser importante, impor a calma, foi autor de cortes relevantes e ainda meteu de cabeça uma bola no poste da baliza da Atalanta, numa das vezes em que foi à frente. Os melhores jogadores em campo, no entanto, estavam do outro lado. Muito bem os dois alas, Olmo e Ruggeri, sobretudo o sueco que atuou pelo lado direito. Muito bem também a dupla de médios, da Rooney Ederson, a imprimirem grande ritmo e grande pressão, impedindo os jogadores do Sporting de se virarem para encararem o jogo de frente. E, muito bem, sobretudo, Scamacca. O ponta de lança foi uma máquina de pressão, uma máquina também para receber bolas que os companheiros lhe metiam em zonas de definição, e isso acabou por ser a melhor maneira que a Atalanta teve de levar a bola para perto da baliza de Franco Israel. O herói do jogo de hoje, portanto, Scamacca. Foi muito tranquila a arbitragem do alemão Daniel Siebert, sem erros de maior e, bem, aliás, em quase todos os lances. Percebeu muito bem a dinâmica do jogo, percebeu muito bem os lances em que havia falta e soube distingui-los daqueles em que havia apenas aproveitamento dos jogadores para tentarem cair, e Edwards foi o zero e vezeiro nessas coisas, inclusive ao minuto 15 tentou ganhar uma falta à entrada da área, viu bem a equipa de arbitragem, não havia qualquer infração nesse momento. Os dois lances mais problemáticos acabaram por ser um em cada lado, um em cada baliza. Ao minuto 64 ainda houve um ligeiro protesto por parte dos jogadores do Sporting a pedirem uma mão de Ederson dentro da área da Atalanta, mas não, a bola não lhe bateu na mão, bateu-lhe no ombro e, portanto, não havia lugar a qualquer falta, não havia penalti a favor do Sporting. E ao minuto 86 esteve bem o seu auxiliar ao anular por fora de jogo um golo que El Bilal Touré ainda marcou para a equipa da Atalanta. Portanto, foi muito boa a arbitragem de Daniel Siebert neste Sporting Atalanta. Futebol de verdade